Albertina, desculpa, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz bem-aventurados aflitos. Então eu vou ler só um pouquinho para vocês aqui, para a gente começar a explanar e conversar um pouquinho sobre. Onde diz assim, num parágrafo, causas atuais das aflições. As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Uma tem a causa na vida presente, outra em outras vidas passadas. Quando procuramos a origem dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos responsabilidades pela maioria deles. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são as vítimas do seu próprio desleixo e imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem e perseverança, por mal proceder ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, futuro de interesse ou de vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve nenhuma importância? Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas enfermidades resultam da falta de moderação e excessos de todas as ordens? Que interessante isso quando diz, né, que todas as enfermidades resultam da falta de moderação e dos nossos excessos de todas as ordens, né? Hoje o Célio nos propôs, quando trouxe esse capítulo para nós, que a gente pudesse falar sobre o sofrimento como instrumento de evolução. Porque o sofrimento ele é um instrumento de evolução mesmo, né? Mas essa palavra sofrimento é uma palavra que eu não gosto muito. Eu acho que ela tem um peso muito grande. Porque na vida a gente tem, sim, algumas provas, a gente tem, sim, algumas pedrinhas no meio do caminho. A gente tem muito a aprender porque a gente está numa escola. E na escola a gente às vezes passa, às vezes a gente roda, né? Às vezes a gente aprende, às vezes a gente fica capengo naquela matéria e acontece. Mas a escola, ela também nos traz muitos momentos de felicidade e muitos momentos de aprendizado. E tudo vai como eu contorno isso, porque na vida a gente vai encontrar muitas coisas ainda, muitas adversidades, muitas provas a enfrentar pela frente, mas tudo vai depender do meu olhar para elas. Eu posso simplesmente estar agora no meio de um turbilhão de problemas, estar doente, tendo problemas financeiros, ou estar com algumas tristezas, algumas mazelas, e eu posso me afundar nela. Posso, como muitos fazem, mas eu também posso parar e me questionar e perguntar para mim o que a vida quer me mostrar com todo esse sofrimento, o que eu preciso aprender, porque às vezes no momento da dor é um momento que a gente muitas vezes se entrega para a dor. E quando eu digo a gente, é a gente todos aqui. Porque quem em algum momento de dificuldade na vida não deitou, não chorou, não ficou se lamentando ali, dolorido, não entendendo nada do que estava acontecendo, se sentindo vítima, se sentindo triste. Porque o que a vida tinha feito isso comigo? Né? A gente se encontra às vezes nesse momento. E é normal. Mas o que não é normal é a gente se entregar para isso. A gente não ter a inteligência que Deus nos deu de às vezes chegar e pensar assim, poxa, só um pouquinho. Se isso está acontecendo, alguma coisa a vida quer me mostrar. Alguma coisa eu tenho que tirar de bom disso. Né? Por que acontece sempre as mesmas coisas? Né? Por que eu tenho tantas pedras? Por que eu tive essa doença? Né? Será que eu sou ruim? Será que eu sou boa? O que eu estou deixando de fazer? Muitas vezes vocês não vão encontrar explicação em causas da vida atuais. Não vão mesmo. Mas a gente sabe lá no fundo da gente que no passado ficou coisas que a gente não acertou e que a gente trouxe para cá para fazer esses acertos. Porque se não fosse assim, o nosso Deus não seria justo, não seria bondoso. Como é que nós explicaríamos tantas crianças nascendo doentes, tantas pessoas morrendo em plena juventude, né? Tantas guerras, tantas catástrofes? Porque se todo mundo aqui é filho de Deus e é merecedor do amor dele, todo mundo tem o direito à felicidade, todo mundo tem o direito à evolução, todo mundo tem direito à saúde.
Então seria muito ilógico a gente não pensar além, a gente acreditar que tem só esse momento aqui, essa vida para mim viver e mais nada. Porque esse Deus, que Deus é esse? É um Deus punitivo? É um Deus que me castiga? É um Deus que nem olha para mim? Não, o nosso Deus ele não é assim. Quando Jesus veio, ele veio pregar sobre o amor, sobre a bondade, sobre dizendo para nós que a nossa morada ela não era aqui, que existia muitas moradas na casa do meu Pai, né? E que nós somos de algumas dessas moradas. Então, quando a vida nos apresenta provas, quando a gente está dolorido, vai doer, vai, mas a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar, a gente tem que procurar buscar dentro da força. Sabe o que às vezes é mais dolorido nisso tudo? Porque às vezes, quando se apresentam os problemas da vida da gente, independente do grau de problema, a gente às vezes vai caindo, vai definhando, vai ficando encolhido. Mas aí, quando não dá mais para mim ficar encolhido, porque chega um momento que não dá mais, que tipo, eu preciso me levantar, porque eu tenho pessoas que dependem de mim às vezes, ou porque eu estou sozinha, não tenho mais nada nem para comer dentro de casa, talvez. Então chega um momento que a gente chega assim e diz, chega, vamos levantar, vamos procurar ajuda. E nesse momento, parece que vira o momento da libertação, porque a gente encontra alguém sempre com a mão disponível para nos ajudar. E se não é alguém das nossas amizades, da nossa casa, é no centro espírita, é alguém com um sorriso na rua, é alguém às vezes que a gente nem esperava encontrar no meio do caminho. Mas acontece. E sabe por que isso muda? Porque nesse momento a gente teve a coragem de tomar essa decisão. Nesse momento a gente saiu do papel de vítima e disse assim, ó, chega, não quero mais. Eu estou aqui para aprender, eu preciso mudar, não quero mais viver isso. Né? É fácil? Não, não é fácil. Descobrir o caminho, o segredo para isso é fácil? Não, não é. Mas a gente tem que aprender. A gente tem que buscar força dentro da gente, porque a gente veio para cá para evoluir, para buscar essa força. A gente veio para cá para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores, não só para o outro, mas para a gente mesmo, porque quando a gente for bom para a gente, quando a gente começar a se amar, se olhar, se aceitar, independente dos defeitos que eu tenha, independente das qualidades maravilhosas que eu tenha, eu vou começar a me valorizar mais. E quando eu me valorizo mais, eu me amo mais, eu me enxergo como filha de Deus que eu sou. Porque se vocês não sabem, todo mundo aqui é filho de Deus e todo mundo tem uma centelha divina dentro da gente. E essa centelha, quem alimenta ela somos nós. Às vezes ela está bem pequenininha assim, bem apagadinha, mas quem tem que acender ela somos nós. Quem tem que se dar por conta disso somos nós. Porque ninguém vai vir e vai nos reerguer. Claro que existem pessoas boas que vão tentar nos ajudar, que vão estender a mão. Tem, graças a Deus a gente não vive só e a gente não veio para isso. Mas se eu não quiser e se eu não tomar essa postura de querer me levantar, de muitas vezes deixar de me sentir autopiedosa, ou de muitas vezes me sentir a coitada, eu não vou me reerguer, porque aqui não tem nenhum coitado. Todos nós já fizemos coisas maravilhosas, mas todos nós, para estarmos aqui, já fizemos coisas também que não foram tão legais. Porque senão a gente não estaria aqui, nós já teríamos virado anjos, nós já estaríamos num outro plano, ajudando, fazendo um outro tipo de coisa. Mas não. E eu não estou dizendo isso para que a gente possa sair daqui se castigando, se punindo, se culpando, nada disso. Mas para a gente entender que talvez, às vezes, a vida nos apareça com pedrinhas na frente, com problemas, que a gente não entenda de onde elas vêm. Porque nessa vida eu sou uma pessoa tão boa. Porque nessa vida eu faço tanto pelo meu próximo e parece que a vida só me dá paulada e me castiga. Né? Quem disse que isso também não pedir para mim evolução? Vocês sabem que dentro do espiritismo, dentro da doutrina dos espíritos, nós temos a nossa individualidade, os nossos pedidos, os nossos anseios, e cada um faz os seus. Eu nunca esqueço da história, e talvez alguns aqui já saibam disso, que uma vez Chico estava na rua
e encontrou um mendigo na rua. Ele e mais 2 amigos dele. E aqueles 2 amigos dele, Chico, estavam junto com ele, ficaram conversando para trás, e Chico foi em direção daquele mendigo e ficou olhando muito para ele. Muito. E os 2 amigos dele chegaram, deram um tapinha nas costas dele e disse assim: que triste, né, Chico? Daí ele disse assim: triste por quê? Porque olha a situação dele, está morando aí na rua, né? Daí o Chico disse: não, vocês estão muito enganados. Eu parei aqui para olhar esse senhor, porque eu nunca tinha visto tanta luz na minha vida, encarnado nesse momento, como eu estou vendo desse senhor. Ele disse: esse senhor, ele está na última encarnação dele, deixa eu me arrepiar, na última encarnação dele. E foi pedido dele passar por isso. E eu nunca vi tanta luz resplandecendo de uma pessoa. Então, meus irmãos, não julguem ninguém pelas cascas. Às vezes, o que a gente lida com sofrimento, não é sofrimento, é aprendizado que a gente pediu. Agora, tem uma diferença muito grande entre o sofrimento que a gente tem como prova de aceitação e o de indignação. Quantas pessoas vocês já se conheceram que a vida apresentou algum problema na frente e se judiaram muito mais, reclamaram muito mais e acabaram se entregando, né, para a doença ou para as mazelas? Mas quantas pessoas ao entorno da gente, muitas vezes estão com um problema terrível na vida e estão lá rindo, estão lá agradecendo a Deus, estão lá sempre apoiando e dando força para aqueles que estão do lado, que são seus e que não têm a mesma força daquele que está passando pela provação. Por quê? Porque isso foi pedido, porque isso veio como prova para o meu crescimento. Então tem muita diferença e está na hora da gente começar a se analisar disso, porque se a doutrina vem e nos ensina para a gente isso, a gente tem que tirar algum aprendizado. Poxa, se eu estou reclamando tanto disso, será que está certo? Né? Será que não é mais fácil eu ver o outro lado que está acontecendo? Será que não é melhor eu buscar o entendimento das coisas que estão acontecendo na minha vida? Né? Porque é muito mais fácil a gente, por incrível que pareça, se afundar, contrair aquela tristeza toda, do que às vezes se reerguer. Mas quando a gente se ergue, a gente fica tão bem, tão feliz, a gente se sente tão forte. Né? E por que Deus autoriza isso, que dentro da nossa vida a gente tem essas provas? Vocês também já notaram que a dor é uma opção nossa, tá? A gente vai passar por problemas? Vai. A gente vai sentir dor? Vai. Mas ficar continuando sofrendo com ela, ficar dando força para ela, é opção nossa. Porque a gente também pode se livrar dela. Mas vocês já notaram que as pessoas que passam por grandes problemas na vida, elas saem mais fortes? Elas saem mais resilientes? Elas têm uma bagagem de história para contar muito grande? É? E quem nunca passou por nada? Que a gente vê às vezes que nada, tipo, parece que a vida lhe foi dada assim de bandeja, nada tem. O quanto insignificante às vezes é a vida daquela pessoa, o quanto aquela pessoa às vezes não entende da mazela que o outro está sentindo, não entende dele mesmo, porque não teve uma aprovação ainda. São poucos, que acontecem isso, mas já existem. Existem. E esses aqui também estão aqui para entender a vida. Também estão aqui para entender o sofrimento do outro e o sofrimento nosso. E quando é que a gente vai conseguir entender esse sofrimento, essas provas que Deus nos coloca no caminho? Quando é que a gente vai aprender, né, a lidar com isso? Quando a gente começa a se olhar, quando a gente começa a se aceitar, sabendo que eu não sou perfeita e que Deus é um Deus de amor, que Ele não me abandona nunca, que às vezes eu me sinto abandonado por Deus, mas Deus não me abandona nunca. Deus está sempre com a mão estendida para me dar a mão. Às vezes é eu que não enxergo a mão dele, a mão da espiritualidade. Às vezes sou eu que não peço. Sabe que hoje, estudando para vocês, eu escutei uma história do Divaldo muito interessante, mas muito interessante mesmo. Ele contou que há uns anos atrás ele ficou muito doente. Ele tinha muitas dores e o médico receitou morfina para ele. E ele não aceitava ficar tomando aqueles medicamentos. Ele achava muito ruim isso, mas estava mandando sim. E ele passou 4 meses com muitas dores. E aí teve um dia que ele criou coragem e questionou Joana de Ângeles. Para quem não sabe, Joana de Ângeles é a mentora dele.
E aí ele disse para mim, Joana, eu preciso entender o porquê que eu sinto tantas dores, por que eu estou passando por tudo isso, né? Aí ele disse assim, se lembra o que Jesus disse na Bíblia? Aí ele disse assim, o quê? Pedi e obtereis, né? Porque se a gente não pede, quer dizer que está tudo bem, está tudo certo comigo, né? Ou vocês acham que a espiritualidade, que Jesus tem a obrigação de toda hora estar lá espiando e vendo as coisas, porque o sofrimento, lembra que eu disse para vocês que o sofrimento é opcional?